Todas as terças-feiras temos a habitual crónica do Paulo Moreira e hoje vamos falar-vos de um assunto que tem a ver com uma data que hoje se assinala um ano sobre a morte de George Floyd nos Estados Unidos e menos de um ano depois o caso já está arrumado na Justiça. Um caso que foi célere na Justiça norte-americana, com os condenados que aconteceram no mês passado, sensivelmente. Olá Paulo, bom dia. Fazendo a comparação com a Justiça portuguesa e tendo em conta que o caso de George Floyd ficou resolvido no espaço de menos de um ano, podemos concluir que a nossa Justiça anda mesmo mal ou se calhar nem por isso? Eu diria que esse caso foi célere e foi célebre, não é? Ora. Porque movimentou, em termos emocionais, muito os Estados Unidos e, nomeadamente, a comunidade daquela cidade norte-americana. E só para enquadrar, foi aquele caso em que a polícia pressionou com o joelho a cabeça de um detido durante uma ação policial, de tal forma que perdeu a possibilidade de respiração e faleceu ali naquele local. Então, com certeza já estão recordados desta imagem depois deste retrato que fiz. A questão aqui de que vamos falar é a seguinte. Um ano depois, o Tribunal já condenou o polícia e vai ler a sentença agora nos próximos dias. Até a sentença foi antecipada, digamos assim, depois do julgamento, quando foi dado como condenado. A ideia com que se ficou é que seriam necessárias 8 semanas para que o Tribunal se pronunciasse em termos da sentença, portanto o número de anos que o polícia, considerado culpado em tribunal, terá de cumprir, mas a verdade é que se antecipou para estes dias próximos. Eu li alguns, porque não domino, claro, como é óbvio, o direito norte-americano, mas eu li aqui alguns que serão nunca menos de 40 anos para este polícia em termos de penalidade, digamos assim, que é uma barbaridade em relação ao nosso código, que apenas permite para os homicídios... O máximo, um cúmulo jurídico, digamos assim, de 25 anos, não é? 25 anos, exatamente, de cúmulo jurídico. Este julgamento foi célere, por ser célebre também, porque está aqui em causa, não é? Realmente há aqui um homicídio. Era o mundo inteiro de olhos postos, as manifestações, tudo isso... Não é? À vista de toda a gente, e portanto gerou um movimento muito forte na sociedade, gerou tumultos naquela comunidade e o julgamento acalmou, mas não sei se com a leitura da sentença se não poderá voltar a haver alguns tumultos naquela comunidade, porque as pessoas julgarão que, como vocês sabem, os Estados Unidos somam o cúmulo jurídico é a soma dos diversos crimes. Exatamente, e portanto provavelmente acharão que será pouco 40 anos ou por aí fora. E portanto poderá gerar aí outra vez tumultos e conflitos. Mas são coisas que nós estamos habituados a ver dos Estados Unidos, infelizmente. Verdade. Agora, reportando para Portugal, nós temos cá também as duas coisas. Temos os julgamentos que são célebres e não são céleres. Não é? No caso, é verdade, e no caso, fazendo agora aqui a comparação, aqui é um caso de polícia, em que os polícias se portaram mal, e o caso foi resolvido nos tribunais, digamos assim, em cerca de um ano, menos de um ano. Se nós fizermos a comparação aqui com Portugal, poderíamos pensar, se fosse cá em Portugal isto demorava 10 anos, mas pensando no caso do CEF, que também, de certa forma, tem a ver com a polícia, há aqui um termo de comparação que pode ser feito, não é, Paulo? Sim, digamos que esse caso também foi célebre e célere, era por aí que... Ora! Temos muitos casos que são célebres e não são céleres, deixamos lá, são outro tipo de crimes, mas neste crime em que envolveu um homicídio, e no caso de Portugal, que não é habitual, não é um crime habitual, não acontece com frequência, seria até de esperar que a coisa se prolongasse durante muito mais tempo, mas não, fez precisamente mais coisa, menos coisa, um ano depois, digamos assim, as pessoas foram julgadas, consideradas culpadas em primeira instância, e agora o processo vai seguir para a relação, se houver recurso, não é? Se as partes pedirem recurso. Portanto, foi também aí, porque também mexeu com a sociedade portuguesa. Vocês estão recordados, é muito recente,
mexeu com a sociedade portuguesa, mexeu com o comentário dos especialistas portugueses à volta deste assunto. E era um caso internacional. E é um caso internacional que envolveu um estrangeiro, e, portanto, e uma polícia que está ligada aos negócios estrangeiros, e, portanto... a coisa tinha que ser resolvida. Tinha que ser resolvida muito celeremente. Mas eu agora estava a pensar nos milhares e milhares e milhares e milhares de processos que estão pousados em cima das secretárias nas comarcas. Há anos e anos e anos e anos. São pequenos processos. Eu posso dar aqui um exemplo de que falávamos há pouco, que é, por exemplo, uma questão laboral. Alguém que é despedido de uma empresa e resolve colocar a empresa em tribunal porque tem os seus direitos, constitui um advogado e coloca o processo em tribunal. Demorará à volta de... Estou a dizer isto não num sentido específico de que demora. Eventualmente, eu conheço casos que aconteceram, isto já foi há alguns anos, mas nunca demora menos que 3 anos. E durante esses 3 anos, a vítima, chamamos assim, aquela pessoa que colocou a empresa em tribunal, que é repara só, é uma pessoa individual, é um trabalhador único que volta para casa, provavelmente sem emprego, com dificuldade para encontrar outro emprego, amargurado porque considera que foi injustiçado. Quer seja verdade ou não, depois o tribunal é que vai decidir se foi ou não, mas sentindo-se injustiçado, vai estar 3 anos à espera de uma decisão. Isto é esmagador. Quando chega a decisão, a vida daquela pessoa ou já se desmoronou por completo, ou já seguiu outro trajeto. Não é? Claro. A justiça aí já não justifica, já não é eficaz, já não justifica o papel que desempenha. A pessoa passou 3 anos, esse trabalhador, 3 anos à espera de uma solução. Amargura. Portanto, isto é um exemplo apenas. Pequenos conflitos, questões com instituições públicas, questões, por exemplo, de fiscalidade, que demoram tempo para ser resolvidas em tribunal. Até questões de família, partilhas, coisas banais e que demoram imenso tempo a serem resolvidas, não é? Exato. As pessoas que estão, imagina, cabeças de casal, quando é uma partilha. Olha, estou-me a lembrar agora de uma reportagem que nós fizemos recentemente em Braga, de um palacete em Braga, que está abandonado há 5 anos, à espera de decisão judicial, porque a pessoa a quem aquele palacete pertencia estava já com debilidades mentais, digamos assim, e deixou um testamento, deixando o palacete e mais não sei o quê à empregada. É claro que os familiares viram que havia ali qualquer coisa que estava errada e tentaram anular esse testamento. E há 5 anos que isto se arrasta nos tribunais. Apesar do tribunal ter dado razão à família, porque não era normal deixar à empregada um palacete, mas a empregada recorreu, e há 5 anos que se espera e o palacete está a cair aos bocados no centro da cidade de Braga. Isto é apenas um exemplo daquilo que estavas a dizer há pouco. Se há casos que realmente são céleres, por serem célebres, há os outros que, sendo tão banais e tão fáceis de calhar de resolver, se arrastam e arrastam e arrastam no tempo. E eu acredito, até porque nós não somos especialistas em justiça, penso eu que também não és. Claro que não. Eu acredito que estas coisas não são feitas propositadamente. Claro que não. Coloca em cima e diz, vejo isto amanhã. Não, há todo um conjunto de processos, de pequenos pormenores, de pequenos passos que são necessários dar, que pede-se um documento, depois tem direito a 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, depois para responder. Depois é a testemunha que não aparece, é a outra que não vem, é o recurso que não veio e que é feito. Quer dizer, é uma testemunha que é chamada a tribunal e ela não poder ir e depois vai passado 3 meses só porque estava doente. Tudo isto faz com que a justiça se arraste indefinidamente. E para as pessoas, para quem está à espera de justiça, isto é muito complicado. Olha, foi uma forma de falarmos a propósito de um ano que hoje se assinala da morte trágica de George Floyd. Ele transformou-se num símbolo contra, digamos assim, a política racista, muitas vezes que acontece ainda nos Estados Unidos, e fizemos depois um termo de comparação com a justiça.
E em todo lado. E em todo lado. E depois ainda agravado nos Estados Unidos pela política das armas, a facilidade de transportar armas, tudo isso está tudo interligado. Racismo, xenofobia, as questões ligadas a estes assuntos são transversais aos países, não tem a ver com os países. Os países às vezes potenciam mais por causa das leis que têm e da forma como, da cultura que têm, mais acentuada ou menos acentuada, mas é transversal, está no ser humano, está nas pessoas. Entendes? Independentemente da língua e dos países. Verdade. Vamos tentar fazer aquilo que nós fizer um pouquinho, fazer deste mundo um mundo melhor. Esperando que na próxima semana, quando conversarmos, o mundo esteja ligeiramente melhor. Eu só queria dizer para terminar, sendo mais uma vez esta presença, que hoje não falámos de Covid-19, já reparaste? Hoje não falamos de Covid-19. Olha, esperemos não voltar a falar de Covid-19, embora eu ponha as minhas dúvidas. Nem de pandemia. Um abraço a todos. Grande abraço e até para a semana.